chave para o sucesso de todo ser humano está em sua mente. A mina de ouro está entre as suas orelhas. Uma ideia pode te tornar rico, rica. Muitas boas ideias podem mover para cima ou para baixo, depende do trabalho que você faz. As ideias são gratuitas, elas apenas vêm. Diário do Fábio Fox. Bem-vindo aqui ao Diário do Fábio Fox. Desde os primeiros escritos do homem, sabemos que a raça humana é composta daqueles que têm dinheiro e aqueles que vivem dificuldade. Quando eu era criança, eu estava obcecado com o desejo de entender o que separa quem tinha dinheiro de quem não tinha. E eu queria saber por que tão poucos conseguem ficar bem financeiramente em um país do empreendedorismo como o Brasil. Por exemplo, verificando os resumos estatísticos do Brasil, publicado inclusive pelo governo, eu descubro que 10% dos homens com 60 anos ou mais têm renda acima de 5 salários mínimos. Mais de 80% têm renda inferior a 2 salários mínimos. Só 5% tem rendimento acima de 5 salários mínimos ou mais. Um homem começa sua carreira profissional aos 18 anos. Ele tem a sorte de viver no mundo livre, tem mais de 40 anos para conquistar a independência financeira em um dos países mais prósperos. Mas, de acordo com as estatísticas, a cerca de 10 a cada 100 estarão financeiramente seguros quando chegar aos 60 anos. E apenas cerca de 4 homens em 100 estarão financeiramente confortáveis. Mas por quê? Eu digo a você, por que isso acontece? Se você analisar, você vai perceber. Pode ir para a rua e perguntar para as pessoas, sábado, domingo, feriado, e faça duas perguntas às pessoas. A primeira é: o que você está fazendo nesse momento para aumentar a sua renda, levando em consideração quanto você quer ganhar? E quando você avalia o olhar em branco, você recebe a resposta à pergunta. Você faz a pergunta número 2: quanto dinheiro você planeja valer acima dos seus 50 anos? E quando o silêncio se tornar muito relevante, agradeça e vá para a próxima casa, vá para a próxima praça. Pergunte a 100, 200, 300, 1000 homens. Você vai se convencer de a razão pela qual os homens não ganharem dinheiro durante suas vidas profissionais é pela qual eles não são independentes, porque eles não pensam quanto eles querem ganhar. Eles se vendem o tempo, sem qualquer pensamento construtivo sobre qualquer assunto. É simples assim, infelizmente. A razão pela qual é tão fácil ganhar muito mais dinheiro do que a maioria do que as pessoas ganham é que tão poucos, muito poucos, estão fazendo da maneira certa. Assim, esta é uma corrida sem competidores suficientes para se ocupar, pois poucos estão realmente trabalhando para vencer. Alguns vão terminar à frente dos outros, óbvio, mas mesmo aqueles que terminarem na frente estará financeiramente seguro. A maioria das pessoas, mais de 90%, não está nem na corrida. E para provar isso, faça essas duas perguntas da pesquisa. Vá na tua família. Você vai perceber que as pessoas não querem aumentar a renda. Agora, quanto você quer ganhar? Quanto dinheiro você decide merecer ganhar? Quando você tiver 50 anos, quanto você vai ter na conta bancária? Pessoas que têm grandes rendas não têm sorte, não são necessariamente vigaristas. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Eu passei 6 meses morando em Namíbia, ao lado de Angola. Passei 8 anos em Angola e 6 meses em Namíbia. E quando eu viajei para Namíbia, eu vi o quão rico é a África. Eu não sei se você já teve ou não a oportunidade de estar na Namíbia, mas uma coisa é fato: a maioria das pessoas lá não recebem nem a metade de um salário mínimo, e a grande minoria tem grandes mansões. Por quê? Porque são pessoas que se dedicam àquilo que se fazem para ganhar mais. Uma pessoa que não pensa em fazer um jantar bom para o seu marido hoje à noite, não vai pensar em ficar rico. O homem que não pensa em dirigir um carro, né, um carro importado, em estar bem arrumado, vestido, em trabalhar para que isso aconteça, ele não vai ganhar mais dinheiro, porque ele não pensa em aprender as regras para se ganhar mais dinheiro. As pessoas fazem o que decidiram fazer. Então, livra do pensamento de uma vez por todas de que as pessoas que ganham muito dinheiro são pessoas que roubaram, que tiveram sorte, que tiveram oportunidade, porque quem gera dinheiro gera também oportunidade. Todos nós
podemos ter dinheiro. A razão pela qual existem tantas pessoas que fracassaram é porque raramente são honestos o suficiente consigo mesmos para admitir que não fazem até conseguir e justificam o fracasso a fim de permanecer estagnado. E aí criam álibis para responsabilizar o outro e não ser autorresponsável. Quando eu morei 6 meses na Namíbia, que eu comecei a ver as mansões e grandes mansões, casas assim que são incríveis. Inclusive, eu vou encontrar esse vídeo lá aqui no meu diário e eu vou deixar o link aqui, ó, bem aqui em cima para você assistir. Quando eu vi aquelas casas, eu pensei, nossa, como que essas pessoas são tão ricas? Como que elas têm tanto dinheiro? Vai ver, são vigaristas. E é assim que quem não tem dinheiro se justifica. E eu fiquei pensando naquilo. Por que que eu estou julgando uma pessoa? E aqui eu tenho algo para te dizer. Você é livre para pensar o que quiser, mas quem tem dinheiro nem sempre é vigarista, nem sempre passou a perna em alguém, nem sempre trabalhou sobre os outros, mas usou a estratégia de resistir às incursões através do conhecimento. Assim como eu tinha esse pensamento, muita gente pensa assim e se reprime e recusa a generosidade e a abundância do mundo. O conhecimento está disponível para todos, só que tem o detalhe, né? Quanto você está disposto a colocar em prática daquilo que você sabe? Assista o Diário de ontem. Eu falo sobre o poder da ação, sobre a chave de agir a partir do que se sabe, e não somente de saber. Você não precisa ser o chat GPT, você não precisa ser o Gemini, você não precisa ser o Grok, você não precisa ser uma inteligência artificial repleta de conhecimentos, você precisa pôr em prática. Porque essas inteligências artificiais, embora façam muito dinheiro, mas elas não usam dinheiro. Mas você e eu precisam de dinheiro, precisamos. Então, o grande lance é você entender que todos nós temos oportunidades. Só que ao invés de buscar por oportunidade, você gera oportunidade. E você faz isso sem falha. E você vai para a vida. Viver com sucesso é tão importante quanto pilotar um avião. E para pilotar um avião tem checklist detalhado pela responsabilidade das vidas. Qual é a responsabilidade sobre a vida das pessoas, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos? Antes de dormir, eu quero recomendar que você faça uma lista do que realmente você quer. Olhe para essa lista enquanto você se prepara para dormir à noite e repasse os itens da lista daquilo que realmente você quer e de como você vai fazer isso. E aqui está a grande chave, a fórmula para você transformar a sua vida. E preste atenção e tome nota, por favor. Não importa quanto você está ganhando hoje. Um, dois, três, quatro, cinco salários mínimos. Não importa. Caso você esteja empregado ou desempregado, seja empresário, empreendedor ou funcionário, não tem problema. Toma nota. As nossas recompensas na vida sempre estarão na proporção exata de nossa distribuição, do que a gente presta para a sociedade. Essa é a grande fórmula da vida. Toma nota disso. Nossas recompensas sempre estarão na proporção exata de nossa contribuição para o mundo. Ouça isso, grave isso, guarde isso e escreva isso. Deixe agendado não só na memória, mas principalmente no coração. Não existe ninguém que vence na vida sem saber disso. Se você quiser entender, aplique isso na sua vida. É a mesma coisa que você entender como pilota um avião, mas não pilotar um avião. É a prática que faz a diferença. Entende isso? A diferença está naquilo que você sabe com o que faz e não na capacidade de saber. Isso faz toda a diferença. Eu quero que você continue tomando nota daquilo que eu estou falando, porque vai fazer todo sentido para a tua vida. A razão de você colocar isso é porque você pode talvez esquecer. E é importante você tomar nota daquilo que realmente você quer, como quer, o que quer, por que quer, para que quer. Pirâmide de Maslow, né? Sair das necessidades e ir para o nível de relevância, de contribuição para o mundo. Tá aí. Essa é a fórmula.
Com essa fórmula você muda seu jogo e você pode ganhar o que você quiser. Preste atenção. Você vai perceber que todo ser humano é sensível à pressão. E agora eu vou te dar a mina de ouro. O Archibald Necklist, na peça O Segredo da Liberdade, ele escreveu: a única coisa sobre o homem que torna um homem é a sua mente. Tudo mais você pode encontrar em um animal. São palavras fortes, mas enquanto você viver, você nunca vai ver uma afirmação tão verdadeira. A chave para o sucesso de todo ser humano está em sua mente. A mina de ouro está entre as suas orelhas. Uma ideia pode te tornar rico, rica. Muitas boas ideias podem mover para cima ou para baixo, depende do trabalho que você faz. As ideias são gratuitas, elas apenas vêm. Agora, se você não está fazendo nada comercialmente com as ideias, nada vai mudar. Entende isso? Os carros do próximo ano serão melhores do que o de hoje. Os celulares do próximo ano serão melhores do que hoje. As vendas serão melhores. Nada está sendo feito tão bem agora quanto deve ser feito no futuro. Cada inovação, cada nova melhoria será a ideia de alguém. Agora, qual é a sua especialidade? Quantas boas ideias você colocou em prática durante a sua vida? Se você continuar como você fez no passado, onde você vai estar? Que você vai ganhar daqui um ano, daqui 5 anos? Todos os dias da sua vida, você caminha, dirige e oportunidades estão aí o tempo todo. Agora, se você não tiver a capacidade de colocar em prática, você vai ficar vendo vídeos no YouTube como esse e nada vai mudar. Vá em uma praça, sente no banco, observe os comércios. Você vai perceber que são cópias de cópias. Loja de celular, loja de roupas, loja de sapatos. Sempre vai ter uma ao lado. Tudo se copia e nada se cria. Quem você se espelha? O que você tem copiado ou criticado? O mundo é o que é perfeito. A vida de cada um é a vida de cada um. E nada muda, a não ser que você queira mudar. A não ser que você seja a transformação que você queira ver no mundo. Para isso, você precisa gerar oportunidade em vez de buscar por oportunidade. O tédio é uma energia de basta. Estar entediado é uma coisa. O tédio é quando você diz chega para o entediasmo. E aí você toma uma ação. E essa energia de ação do tédio move o mundo. Tédio significa tempo, experiência, dinheiro e inteligência, que casa com oportunidade. Então, se você quer oportunidade, qual o tempo disponível para buscá-la? Qual é a experiência que você tem sobre isso? Qual é o dinheiro para investir? E se você tem inteligência, que se não tiver também, as oportunidades vão bater e você não vai enxergar. Bom, é isso. Se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta, curta e compartilha esse vídeo. Continue acompanhando aqui o meu diário, hoje, amanhã e sempre, e até o próximo encontro.